Vamos, portanto, olhar para a Bíblia, para a Santa Palavra, e hoje olhamos o finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 em diante até o final. E queremos refletir sobre o tema a Nova Jerusalém, o futuro eterno e glorioso que Deus tem para o povo ou para o seu povo. A Nova Jerusalém já foi introduzido esse assunto na semana passada e hoje queremos dar continuidade a ele. Também convido a cada um de vocês, antes disso, a falarmos com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez tu nos abençoaste com um momento de estudo da tua Santa Palavra, com um momento em que nós queremos nos colocar diante de ti. Por isso envia sobre nós o teu Santo Espírito para que ele possa nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a tua Santa Palavra e assim também colocá-la em prática em nossa vida. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse, portanto, é o último estudo, 12º estudo, e assim chegamos ao final dessa série que fala sobre este livro tão intrigante, esse livro tão curioso, que nos surpreendeu tanto e que tem uma mensagem tão especial e tão impactante para cada um de nós. Todos esses estudos estão colocados lá no YouTube, também neste canal do Facebook, quem nos acompanha por aqui. E assim nós deixamos também este material à disposição para um posterior estudo, para compartilhamento também. E assim nós queremos terminar este livro que nos trouxe tantos aprendizados. Principalmente nos últimos estudos nós falamos de toda aquela revelação do próprio Jesus, que o próprio Jesus faz, o próprio Deus faz a João Batista, das coisas que iriam acontecer até o fim dos tempos. Já no último estudo falamos sobre o juízo final. E hoje então queremos olhar para o futuro, para o nosso futuro, para a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, o reino dos céus, onde também Deus preparou o nosso lugar. Nesse estudo de hoje, nesse texto final, então, do livro de Apocalipse, traz, então, a conclusão deste livro, revelando todos os tormentos, novamente, que passarão aqueles que não creem em Jesus Cristo, mas principalmente revelando toda a glória celestial do povo de Deus, revelando aquele lugar especial que Deus preparou para nós. Descreve também o céu como sendo um paraíso perfeito, recriado por Deus, e onde não haverá mais luto, nem dor, nem pranto, enfim, como vimos já no estudo passado. Também inclui uma promessa de que Jesus vai voltar logo, e lembra que este tempo e o momento da volta de Jesus Cristo acontecerá ao tempo de Deus, ou quando Deus assim o desejar. Quero dividir esse texto todo em 7 pequenas partes e vamos começar a olhar então para a primeira parte do versículo 20, capítulo 21, versículo 9 em diante. Esse versículo 9 começa da seguinte forma: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva esposa do Cordeiro. Aqui, uma das poucas vezes que aparece um anjo já identificado em outro momento. De que anjo que João está falando? Do anjo que apareceu também a João em Apocalipse 17, capítulo 1. E naquele texto, este anjo então mostra a grande Babilônia, com toda a sua força do mal que lutava contra o povo de Deus, ou seja, todo o pecado representado ali. Agora este anjo revela, o mesmo anjo revela outra grande cidade, a Nova Jerusalém. E esta agora a cidade santa. Venha, que eu lhe mostrarei a noiva e a esposa. A noiva, a esposa, a igreja de Cristo, enquanto aqui neste mundo é noiva de Cristo. No céu se torna esposa de Cristo, esposa do Cordeiro. Já vimos em outro texto que isso mostra fidelidade, ou isso quer dizer, significa que o povo de Deus é fiel ao Cordeiro. O anjo então leva
João a um alto monte, como diz no versículo 10, e nesse alto monte, então, ele começa a descrever aquilo que por vezes para nós é incompreensível ou indescritível. Versículo 11, ele diz que a cidade brilhava e tudo no céu brilha, sempre a referência em João Batista são a pedras preciosas, ao brilho, à glória de Deus, e que às vezes a humana compreensão não alcança. O versículo 11 e 12 nos fala que é cercado por grandes muralhas, descreve algumas características diferentes da cidade santa, mas principalmente nos descreve a proteção através destas muralhas, ou o cuidado de Deus, e também mostra que todos que estão lá fazem parte do povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança. A partir do versículo 15, começamos um outro assunto, uma outra parte, onde nós queremos falar, onde João começa a relatar algumas medidas da cidade santa. E esses números que aqui aparecem, eles são por vezes traduzidos. E principalmente na linguagem de hoje, como eu a tenho aqui em mãos e a gente faz a leitura aqui, ela tem uma linguagem um pouco diferente, ela tenta aproximar da nossa realidade estes números. Quando, na verdade, nós precisamos entendê-los todos como algo simbólico. E para entendê-los de forma simbólica, a linguagem tradicional, que traduz de uma forma mais fiel ao texto original, nos ajuda nessa compreensão. Versículo 16 fala da largura, fala do comprimento, fala das medidas, fala em 12.000 estágios, que era uma medida da época. A linguagem de hoje já traduz isso para nós em números em 2.200 quilômetros. Mas este número 12 é importante porque ele vai aparecer várias vezes. Essa cidade santa ela tem 12 de largura, 12 de comprimento, 12 de altura, ou seja, 12 vezes 12 vezes 12. O número 144 aparece novamente, 12.000 de largura, 12.000 de comprimento, multiplicados esses números são 144.000 metros quadrados. Lógico, não de uma forma literal, mas de uma forma simbólica. Aqui aparece o povo de Deus, ou a cidade tem o tamanho do povo de Deus. Mais uma vez no versículo 17 aparece então o número 144 côvados, que é uma outra medida também para nós aqui, mostrado em metros, enfim, na nossa medida atual. Mas esse 144 novamente aparece o número 12, aparece o povo de Deus, enfim, nos quer falar de que essa cidade santa ela é exatamente do tamanho do povo de Deus. As muralhas, ainda diz o versículo 18, elas eram de jaspe ou de pedras preciosas, e toda a cidade ela era coberta de ouro, diz o texto bíblico. Isso nos mostra ou quer simbolizar a pureza e a beleza dessa cidade. Chegamos então no versículo 20 e 21, onde nos fala sobre pedras preciosas sobre quais essa cidade foi construída. E no número de 12, os 12 apóstolos de Cristo, pedras preciosas simbolizam algo raro e algo de grande valor. Por isso, nós podemos fazer rapidamente uma associação com aquilo que os 12 apóstolos nos deixaram, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Portanto, podemos ver o povo de Deus em ação nessa parte do livro de Apocalipse, do versículo 15 ao versículo 21. Queremos ir adiante, então, no versículo 22, nos é relatado então a glória, até o versículo 27 nos é relatado a glória dessa grande cidade. Diz o versículo 22 assim: não vi nenhum templo na cidade, pois o próprio Deus habitava com eles, o que é uma característica que é descrita durante todo o livro de Apocalipse, que Deus, o Cordeiro, o trono de Deus está no meio do seu povo, e deste trono sai um rio
de água cristalina que dá a vida eterna, que traz a água da vida, também assim nos fala sobre essa vida eterna que nós temos nos céus. Eu quero abrir um parênteses um pouquinho nesse texto, antes ainda ler o versículo 27, que diz assim: porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome inscrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Esse texto, novamente, ele termina falando sobre toda essa glória, sobre toda essa visão majestosa que João tem, mas quem entrará lá? Aqueles que foram fiéis ao Cordeiro, aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Segunda ou quarta parte do versículo capítulo 22, então em diante, e ali sim, mais especificamente, vai trazer algumas características, como eu já falei há pouco. A cidade tem um trono no seu centro, o trono do Cordeiro, tem um rio de água ou da água da vida, como diz o versículo 1, e aqui nós podemos fazer então uma rápida associação à vida eterna que é em abundância no reino dos céus. E assim eu quero abrir um pequeno parênteses aqui nesse texto bíblico e dizer assim o quanto que é semelhante e quanto está em harmonia os primeiros capítulos, estão em harmonia os primeiros capítulos da Bíblia e os últimos capítulos da Bíblia. Eu faço um desafio para que você leia esses últimos capítulos da Bíblia, capítulo 21 e 22, e leia os capítulos iniciais da Bíblia. Lá no início aparece um paraíso. Aqui nos fala de um paraíso reconstruído por Deus, renovado por Deus. Lá no começo fala de um homem em sua inocência que comete o pecado. Aqui fala de homens que foram redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que habitam neste paraíso, agora em santidade completa. Também o paraíso tem um rio, o rio do Éden, o paraíso inicial. Aqui também aparece o rio da água da vida. A árvore da vida aparece tanto no paraíso original, sendo então, estando em meio ao pecado, ou depois de comer da fruta, então o homem comete o pecado da desobediência, e aqui ela, ao contrário, ela traz a vida, ela renova a vida nesse paraíso agora reconstruído por Deus. Mas talvez a maior semelhança, lá do início, Deus andava com o ser humano, Deus falava com o ser humano. Agora aqui, a promessa é que Deus estará conosco, Deus habitará em nosso meio e nós o veremos face a face. A coerência da Bíblia é algo assustador, desde o início até o seu final. Logo adiante, no versículo 6, melhor dizendo, em diante, nós vemos então uma garantia de Deus de que essas palavras são fiéis, de que essas palavras são verdadeiras. Diz assim o versículo 6: então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem a confiança. Essas palavras são de verdade, elas merecem a nossa confiança ainda até hoje. Versículo 7 diz: escute, diz Jesus. E aí vem a palavra de Jesus. E vem mais uma das 7 bem-aventuranças. E aqui uma pequena curiosidade, aqui nós estamos na 6ª, mas são 7 vezes que João escreve assim: felizes são aqueles. E aqui no versículo 7 diz assim: eu venho logo. Ou seja, Jesus está dizendo: esteja preparado, que eu virei, eu estou vindo até vocês. Felizes os que obedecem às palavras da profecia deste livro. Deixo aqui apenas para curiosidade cada um de vocês. Essas 7 bem-aventuranças aparecem lá no capítulo 1, versículo 3, depois capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, que é o texto que acabamos de ler, versículo 7,
e logo adiante, capítulo 2, versículo 14. No versículo 8 e 9 ainda, novamente João se coloca de joelhos diante deste anjo, e assim como em outro momento o anjo diz no versículo 9, não faça isso, pois eu sou um servo assim como você é servo, assim como tantos outros servem a Deus. Adore somente a Deus. Depois dessa advertência, nós temos então do versículo 9 em diante, ou do versículo 10 em diante, outra parte, quando então ouvimos novamente a voz do anjo, e o versículo 10 nos diz assim, o anjo então continuou dizendo, não façam segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Dois detalhes, não façam segredo, não guardem isso para vocês. E essas palavras são ditas lá para a primeira igreja, e aquela primeira igreja não guardou para si as maravilhas deste livro. E essas palavras também são ditas para nós, para mim, para você. Não guarde em segredo as maravilhas deste livro. E aqui podemos ampliar, não guarde em segredo as maravilhas de todo este livro, de toda a palavra de Deus que Deus deixa para cada um de nós, para o nosso conhecimento e para nos levar para o reino dos céus. Não deixe em segredo, pois o tempo de acontecer essas coisas está próximo. Jesus está falando de um tempo, não do fim dos tempos especificamente, mas de todas as profecias de perseguição à igreja, de sofrimento, de momentos de guerra, tudo estava muito próximo. O versículo 11, um versículo aparentemente meio estranho, diz assim, e o mal continue a fazer o mal, o imundo continue a fazer o que é imundo, quem é bom continue fazendo o que é bom. Parece que João está dizendo assim, como lá na parábola do joio e do trigo, Jesus diz, deixe tudo como está, deixe o julgamento para mim, não guarde isso em segredo, fale, anuncie. Essa é a mensagem do anjo, mas deixe que Deus cuidará no final das contas daquele que pratica as obras da sua fé e daquele que pratica as obras da iniquidade. A sétima parte, então, que nós podemos dividir esse texto, é do versículo 12 até o versículo final, podemos dizer assim, onde então ouvimos agora a voz do próprio Jesus. E são poucas as vezes que nós ouvimos a própria voz de Jesus, do Cordeiro, e diz assim o versículo 12, escutem de Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las, preste bem atenção, a cada um de acordo com o que tem feito. Esse texto muitos têm usado para defender que nós iremos para os céus ou alcançaremos a vida eterna por causa daquilo que a gente tem feito. Não. Aqui, de uma forma muito clara, Deus dá recompensa àqueles que fazem as suas obras segundo a sua fé. Aqueles que têm obras da fé ou pela fé trabalham para Cristo e colocam-se à disposição do serviço de Cristo. Notem bem, para dá-las de acordo com cada um. Não é, ou em nenhum momento nos diz assim, para dá-las para ou porque essas pessoas, ou por causa das suas obras. E sim, pela fé, nós fazemos aquilo que fazemos e o galardão e a recompensa virá do nosso Deus. Diz ainda o versículo 14, a última bem-aventurança. Felizes as pessoas que lavaram as suas roupas, pois assim terão o direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelos seus portões de novo. Tantas e tantas vezes vem a promessa, felizes aqueles que lavaram a sua vida, o seu pecado no sangue do Cordeiro de Deus. E aí, novamente o anjo chama a atenção de João Batista, e o versículo 17 diz, e o Espírito e a noiva, ou seja, a igreja, o povo de Deus, dizem, vem, Cordeiro de Deus.
E aqueles que ouvem isso, digam também, aqueles que ouvem as palavras desse livro, vem, ó Deus, vem até nós, vem com tua palavra. E aquele que tem sede, que venha até o Cordeiro. E quem quiser que receba de graça a água da vida. Que promessa maravilhosa! Que nós possamos dizer, vem Senhor Jesus, vem a nós nos perdoar, vem a nós com tua palavra, vem a nós nos ensinar a viver segundo a tua vontade. E aí vem a partezinha final, onde mais uma vez João então mostra que aqueles que são fiéis terão a vida eterna, aqueles porém que tiram deste livro alguma coisa, aqueles que querem viver a sua vida segundo a sua vontade, também receberão o castigo de Deus. E aqui de uma forma bem concreta, João diz, deste livro do Apocalipse, que não se tire nenhuma promessa, mas também podemos ampliá-lo, que não se tire nenhuma palavra deste livro, que é a palavra do nosso Deus. Pois hoje nós vivemos num mundo em que tantos mercadejam a palavra de Deus e tiram para si apenas algumas partezinhas que lhes interessam, esquecendo de apontar para o Cordeiro de Deus, para aquele que é o centro não só do Apocalipse, mas de todas as Sagradas Escrituras. E assim termina com uma afirmação do próprio Jesus, aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Não existe dúvida, Cristo vem e Cristo virá para nos salvar. Que assim nós possamos olhar para este livro de Apocalipse. E chegamos ao fim deste estudo, deste livro tão maravilhoso, que nos trouxe tanto encorajamento, que apontou tanto para o Cordeiro de Deus como sendo o Salvador, aquele que reina hoje sobre céus e terra, aquele que reinará para sempre no reino dos céus. Ele é o Salvador, ele também julgará a humanidade com justiça. Por vezes hoje parece que o mal triunfa, parece que aqueles que são ímpios frequentemente se dão bem, porém a palavra do Apocalipse nos diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai vencer no final de todas as contas. Também o livro do Apocalipse nos mostra bem claro que aqueles que ouvem a voz do bom pastor irão ser vencedores no final das contas. E que os pecadores, os impenitentes, aqueles que não se arrependem, com justiça serão condenados e banidos para sempre, lançados no fogo do inferno. E a nós, os seus filhos, Deus promete a sua presença, agora neste mundo e por toda a eternidade. Sim, em meio de sofrimentos, em meio a perseguições, por vezes o mal, como eu disse há pouco, parece florescer, mas em meio a todas essas dificuldades, Deus é o Senhor e reina sobre tudo e sobre todos. Por isso, meu amigo, se você passa por momentos de dificuldade em sua vida, se tudo que lhe cerca, os meios de comunicação, enfim, lhes trazem apenas notícias que lhe desanimam, se você já procurou em vários momentos mensagens espirituais e nelas não encontrou uma orientação, não encontrou uma esperança, volte de novo para o livro de Apocalipse. Reveja esses estudos, releia principalmente esse texto magnífico. E agora faça uma leitura dele corrida para entender toda a maravilha da promessa que Deus traz e que Deus revela a João e traz a cada um de nós. Por isso, se o teu coração está triste, se o teu coração está deprimido, se tantas coisas negativas acontecem ao nosso redor, lembre-se sempre dessa frase, também deixada por Johannes Rothman, que faz o comentário espetacular deste livro. E ele diz ao final, como última frase de encerramento, ele diz assim: para um cristão, a vida jamais é tão sem esperança quanto ela pode parecer.
Pois quando Jesus voltar, ele irá reparar toda a injustiça e receber seus seguidores na presença de Deus. Ele fará nova todas as coisas, começando por você, começando por mim, começando por você. Deus quer te dar a vida eterna. Pense nisso e guarde este grande ensinamento deste livro tão maravilhoso, tão apaixonante que é o livro do Apocalipse. Que Deus nos guarde nessa certeza. Amém.